Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Economia Direta está numa série especial com a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados. Hoje, no terceiro episódio da série, você confere como um assunto movimenta tanto aqui gestores públicos quanto trabalhadores em geral, que é a Previdência. Há ou não necessidade de uma nova reforma? É o que os consultores Jordano Ronconi e Leonardo Rolim vão trazer para a gente. Não é isso, Jordano? Bom dia, Leonardo. Bom dia. Então, Ana, achei interessante trazer esse tema da Previdência por vários motivos, né? Lá na consultoria nós estudamos tanto para o momento de curto prazo como de longo prazo, né? Isso impacta a LOA, impacta a aposentadoria de todo mundo, então tem um custo significativo, afeta as finanças públicas em diversos momentos, de diversas formas. Então, achei interessante trazer aqui o Leonardo Rolim, já foi presidente do INSS, conhece bastante tanto as questões fiscais como até de gestão, para comentar um pouco do período atual que está acontecendo no INSS. Então, por isso, achei bacana trazer ele aqui para conversar um pouco sobre isso, sobre esse assunto aí. Pois é, Leonardo, bom dia. Quer dizer, o que o Jordano trouxe aqui é um assunto que impacta a lei orçamentária anual, tudo a ver com finanças públicas e com essa série especial com a consultoria de orçamento e com o cidadão em geral, porque todo mundo quer saber se vai poder se aposentar, quando vai poder se aposentar, como que essas tendências econômicas elas podem impactar o modelo de previdência nos próximos anos. O que você, pela sua experiência, tanto na consultoria quanto em gestão também, traz sobre esse assunto? Olha, primeiro, bom dia a todos, né? Sem dúvida, a Previdência é o maior desafio fiscal do Brasil nas próximas décadas. Hoje, ela já representa mais de 50% da despesa primária da União, se somarmos o regime geral com o regime próprio dos servidores públicos federais. E isso vai aumentar muito nos próximos anos, porque a gente tem um grande desafio, que é o envelhecimento da população brasileira. Você tem uma ideia, hoje nós temos mais do dobro de idosos que tínhamos no início do século, há 25 anos atrás. E se a gente olhar 2070, de acordo com a projeção do IBGE, a gente vai ter quase o triplo do número de idosos que temos hoje, ou seja, 6 vezes o número de idosos que tínhamos no início do século. E a população que contribui para o sistema previdenciário, né, que são os trabalhadores em ativa, esse número, inclusive, vai reduzir em relação ao que a gente tem hoje. Em 2070, ou seja, quando quem está entrando no mercado de trabalho agora vai estar se aposentando, o número de pessoas em idade ativa, não é de contribuintes, de pessoas em idade ativa, não vai chegar a 2 vezes o número de idosos, ou seja, de pessoas recebendo benefícios. Nesse modelo que a gente tem, que é o modelo em que quem está em ativa contribui para quem está aposentado, esse modelo não vai ser sustentável. Então a gente precisa rever esse modelo para garantir que quem está entrando no mercado de trabalho hoje, de fato, vai ter uma aposentadoria no futuro. Quer dizer, a gente está falando, né, Jordano, Leonardo, hoje são mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país. A gente tem até projetos aqui na Câmara falando dessa questão de pessoas que se aposentam, mas continuam trabalhando. Então, tem ali uma necessidade. Mas o que é possível fazer, né? A gente já tem um histórico de reformas de previdência. É o caso de mais uma reforma? O que vocês que analisam esse tema na consultoria prevêem com esse cenário que o Leonardo já colocou para a gente, que é extremamente preocupante? É bom porque as pessoas estão envelhecendo, isso é bom, né, gente? A gente quer viver mais. Mas como é que faz com essa conta lá na frente da Previdência? Bom, assim, o envelhecimento não é só porque a gente está vivendo mais, que é uma coisa boa, mas também porque estão nascendo menos crianças. Hoje a gente já tem em torno de 20% a menos de crianças do que a gente tinha em 2000. E em 2070, a gente vai ter ainda um número mais ou menos de metade do número de crianças que tinha em 2000. Então, são esses dois efeitos em conjunto que levam a esse grande envelhecimento da população brasileira. É um fenômeno mundial, mas o Brasil tem uma aceleração muito maior do que a média mundial. Há, inclusive, agora alguns dados interessantes que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias coloca, né, Leonardo, que a questão da indexação, né, dos valores atrelados à Previdência, um exemplo, né, que traz lá no anexo de riscos fiscais, que é R$1, um aumento de R$1 pode gerar no RGPS, né, no regime de Previdência, um aumento de 281 milhões nos gastos públicos. E
e ao mesmo tempo um aumento no BPC, né, no benefício de prestação continuada, que também está atrelado aos gastos previdenciários, em 77 milhões. Então, é uma despesa que acaba sendo muito sensível até no curto prazo. Né? Você estava comentando desses aspectos estruturais, mas até quando acontecem de pequenas mudanças sensíveis, já afetam significativamente o orçamento no ano seguinte. Né? Aí você estava perguntando sobre a necessidade de uma nova reforma. Sem dúvida temos, e eu entendo que alguns pontos não precisariam de uma nova PEC, seriam os mais urgentes, que poderiam ser, inclusive, por lei complementar. Um deles é a criação, e eu acho que o mais importante, é a criação de uma camada de capitalização. Os melhores regimes previdenciários do mundo, os mais sustentáveis e que atendem melhor a população, são os países nórdicos da Europa. Todos eles têm uma camada de capitalização. A capitalização, eu diria que é o antídoto a esse desafio demográfico, porque você capitaliza hoje um recurso para pagar o benefício no futuro. Nós já temos isso aqui no Brasil nos regimes previdenciários dos servidores dos estados e municípios. Ou seja, já temos uma experiência que está se consolidando aí já há algumas décadas e precisaríamos incluir isso também no regime geral. Além disso, precisamos sim fazer uma reforma da Constituição para adequar alguns pontos centrais, como, por exemplo, igualar a idade urbana e rural, que não faz mais sentido você ter 5 anos de diferença entre o homem urbano e rural e 7 anos de diferença entre a mulher urbana e rural, porque hoje a idade de óbito do aposentado urbano e rural é igual. No passado era 7 anos de diferença. Melhorou muito a qualidade de vida rural, felizmente, né? E hoje não faz mais sentido essa diferença. Outro ponto importante é igualar a idade de homem e mulher. Na última reforma reduziu a diferença de 5 para 3 anos. Mas se a gente olha para o mundo, mais de 2/3 dos países já igualaram a idade de homens e mulheres. Na própria América Latina, mais de metade dos países já igualaram. Né? Então, esse é um outro ponto também que seria importante de ajustar. Temos alguns outros pontos, como, por exemplo, o financiamento da Previdência. Né? Precisaríamos rever o modelo de financiamento hoje. A gente tem alguns problemas sérios. Por exemplo, a gente tem um incentivo enorme à pejotização daquelas pessoas que têm salários mais altos. De outro lado, o MEI, que foi um programa muito importante criado, mas ele tem uma alíquota de contribuição muito baixa, que gera ali um déficit muito grande na receita da Previdência. Então, temos uma série de ajustes que precisam ser feitos. Unidade gestora única também, né, que você já estava defendendo, a gente estava conversando sobre isso alguns dias atrás, né, porque atualmente na União não existe uma unidade gestora dos mais de centenas de órgãos, cada um tem a sua unidade gestora para conceder benefícios, pagamentos, e isso acaba gerando, você até comentou, né, numa apresentação, entendimentos diversos sobre como aplicar determinado benefício, e isso acaba gerando um risco judicial, cria passivos para a União, e inclusive a gente percebe isso agora com o novo relatório de precatórios, que a Previdência acaba tendo um passivo muito significativo, uma participação muito significativa na composição de precatórios. Então, e também de quantidade de processos judiciais. Então, isso acaba, uma solução, né, de uma unidade gestora única acaba facilitando muito esse tipo de problema. Né? Sem dúvida, e é um mandamento constitucional, né, que os estados e municípios, a maior parte deles, tem regimes próprios, cumprem e a União não cumpre. Há um projeto de lei em tramitação no Congresso, mas, inclusive pela emenda 103, foi dado um prazo para a União de 2 anos, que já está para lá de esgotado, né? Ele foi concluído em novembro de 2021, para a União implantar a sua unidade gestora única, que até agora ainda não fez. Agora, Leonardo e também Jordana, estendo a pergunta, a gente aqui nessa série da consultoria, é claro que vocês na consultoria têm que ver as contas públicas, têm que ver todo esse cenário, mas a gente eu sempre trago essa questão da sensibilidade política e social, que é importante quando a gente define políticas públicas. Porque quando você fala, por exemplo, e a gente sabe que esse é um assunto sensível, né, na igualdade de aposentadoria, na idade para homens e mulheres, a gente sabe que as mulheres estão em desvantagem no mercado de trabalho, que a questão da idade também vem, de uma certa forma, e nas reformas, nas discussões de reformas anteriores, esse foi um ponto, né, colocada, a necessidade de uma compensação ali pela desigualdade que se tem ao longo da carreira. A questão do segurado rural, que também passou historicamente por dificuldades, hoje em dia está igual. Como é que
se pode equilibrar essa necessidade da gestão das contas públicas com essa sensibilidade social e política que a gente sabe que ainda está num país muito desigual? Então, em relação às mulheres, mais uma vez, a gente não tem que reinventar a roda, tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Não é aposentando mais cedo que você vai compensar. E mais, a gente olha para as mulheres mais jovens e os homens mais jovens, essas diferenças diminuíram muito. O que é que alguns países, e eu acho isso uma boa medida, fazem? Compensam as mulheres que têm filhos. E compensam não aposentando mais cedo, mas dando um adicional no valor do benefício. Porque justamente ao ter filhos, ela teve que ter, em alguns momentos, até parar de trabalhar, ou trabalhar menos horas e, consequentemente, ter uma renda menor. E isso afetou o benefício dela. Mas a aposentadoria não pode ser um prêmio para de antecipar a sua aposentadoria. A aposentadoria ela visa pagar você por um período em que você não vai ter a mesma facilidade de estar no mercado de trabalho. Então, eu acho que o mais justo seria dar um benefício adicional para as mulheres que têm filhos. Uhum. E a gente também está vivendo um momento de fraudes, né, de muitas denúncias de fraudes que estão acontecendo na mídia, de fraudes nos descontos dos aposentados. E, historicamente, a gente também tem fraudes. Até o Giordano começou aqui, né, o nosso episódio de hoje do Economia Direta, citando a sua experiência, Leonardo, como presidente do INSS. Você foi presidente do INSS, secretário de Previdência no governo anterior, Bolsonaro, foi secretário de Previdência no governo Dilma, quer dizer, passou por governos diferentes. Como que, historicamente, o que se pode fazer para a questão de fraudes? É um problema de gestão? É um problema estrutural? É um problema de legislação? Como que vocês aqui também, como técnicos e consultores, veem essa questão histórica de fraudes na Previdência? Olha, eu diria que as três coisas. É estrutural, né, tendo em vista que, como eu falei, a Previdência é a maior folha de pagamentos do país. Hoje, o INSS paga aí uma folha anual de mais de 100 bilhões de reais. E sempre foi uma folha muito grande e vai ficando cada vez maior em função do envelhecimento da população. Então, estruturalmente, sempre vai ter assédios, tentativas, né, de fraudar a Previdência, porque ali você tem um espaço, né, para os fraudadores ganharem dinheiro. Então, sempre vai ter isso. E temos também um problema legal, especificamente nesse caso hoje, né, dos descontos associativos. Isso é um problema que a primeira vez que apareceu na grande mídia, denúncias, foi em 2010, ou seja, já tem muito tempo. E de lá para cá foram tomadas algumas medidas, mas nós temos hoje uma ausência de uma legislação mais dura para esses descontos. Ainda em 2019, início de 2019, foi feita a medida provisória 871, que era a medida de combate às fraudes. E essa medida provisória foi gestada na consultoria de orçamento da Câmara. Nós elaboramos ali uma medida, na época estava em discussão a PEC, né, do Temer, da reforma previdenciária do Temer, e a gente entendia que aquela reforma ela traria resultados fiscais muito baixos e que, por lei, ou seja, por medida provisória, você poderia implantar medidas que no curto prazo teriam impactos similares, enquanto se tramitaria com calma uma reforma mais ampla, que foi o que acabou acontecendo. Né? E essa medida provisória ela trazia ali a revalidação, que eu entendo que se a revalidação tivesse ficado vigente, esse problema, esse escândalo enorme que a gente está enfrentando hoje não teria acontecido. Né? A previsão era uma revalidação anual. Você autorizou lá em 2000, quando você se aposentou, um desconto, não faz sentido isso ficar para o resto da sua vida. Você tem que periodicamente dizer, olha, eu quero manter ou não quero mais manter. E isso acabaria todo o problema. A ideia era uma revisão anual. No Congresso, houve pressão das entidades, passou a ser a cada 3 anos. E a primeira seria ao final de 2021, que ainda seria algo que mitigaria muitos problemas. Mas depois foi prorrogado para 22 em função da pandemia, aí também eu acho que fazia sentido, a pandemia, né, dificultou o contato com as pessoas, só que em 22 depois foi extinta essa validação. Para mim, ali é que começou a abrir a porta para esses problemas maiores. Aí você fala o terceiro ponto, gestão, também tem a ver com a gestão. Né, se você tem uma boa governança, se você está ali monitorando o tempo inteiro as alterações que ocorrem,
né, nas despesas previdenciárias, você identifica quando tem alguma mudança de tendência e vai atuar naquele caso. Eu cito um exemplo que aconteceu durante a minha gestão com o seguro-defeso. Seguro-defeso era um benefício que tinha um padrão, de repente, ali em 2020, começou a aumentar substancialmente. Tem alguma coisa errada, não teve nenhuma mudança na lei que justificasse esse aumento, que é a mesma coisa que aconteceu com o desconto associativo agora. A gente procurou ver, descobrimos que eram fraudes cibernéticas, foi desenvolvido um sistema para identificar essas fraudes, aproveitando uma medida da medida provisória 871, que é a suspensão cautelar. A gente fez suspensão cautelar de todos aqueles benefícios que tinham indícios de fraude, dando um prazo de 30 dias para a pessoa ir à agência do INSS se defender. Em 92% dos casos não apareceu ninguém, porque era fraude. Isso no seguro-defeso, No seguro-defeso. Isso aí gerou mais na frente uma operação da Polícia Federal, tinham servidores do INSS envolvidos, quase sempre quando tem algo grande, tem alguém, infelizmente, envolvido. Isso, infelizmente, é da natureza humana. E a Polícia Federal constatou que esse trabalho que nós fizemos gerou uma economia de R$1,5 bilhão de reais. Isso, inclusive, foi bem divulgado na imprensa. Então, assim, isso mostra um exemplo positivo do que uma boa governança pode evitar as fraudes. Inclusive, agora, nesse caso atual das fraudes, dá para perceber o caráter multidimensional que está acontecendo e que vai agora acontecer, né? Teve os impactos econômicos, sociais, mas agora está começando a discussão do fiscal também, porque como vai ter que acontecer? Como ressarcir essas pessoas que foram lesadas, né? Exatamente. E aí existe essa possibilidade de ter um crédito extraordinário, porque isso acabaria impactando na dívida pública, mas também, se não ocorrer isso, né, ocorreria daí um remanejamento de recursos internamente, o Tesouro pagaria daí uma parte. De qualquer forma, envolve daí impactos em outras políticas públicas do governo. Então, de uma opção ou a outra, vai acabar afetando a organização fiscal das políticas que estão existentes agora, né, para esse ano. Por isso que a gente fala que aqui a economia direta tem tudo a ver com a vida de todo mundo, porque às vezes o orçamento, pela natureza mesmo e a complexidade do tema, isso acaba afastando as pessoas. É número, eu não vou acompanhar. Mas como a gente vê, vocês trazendo aqui na Economia Direta e essa parceria nossa aqui, né, da Rádio Câmara, TV Câmara com a consultoria do orçamento, explicando esses dados, mostrando que tem tudo a ver. Uma fraude ali na Previdência que vai ter que ter como poder fazer esse ressarcimento, gerar essas contas, porque já é um orçamento gigantesco e que, no fim das contas, é a vida de todo mundo, é a vida do aposentado que está lá na ponta. Então, esse é o desafio. Sim. Eu vou abrir só rapidamente para saber se vocês querem fazer alguma conclusão, porque a gente está chegando ao fim desse episódio da Economia Direta, mas certamente esse é um assunto que vai demandar outras edições, porque ele é complexo mesmo. Muitas dimensões ali para conversar, né? A gente nem conseguiu até discutir aspectos dos números de longo prazo, mas também há números agora do curto prazo que estão sempre impactando, né? Enfim, eu acho que para uma próxima conversa a gente consegue aprofundar isso também, né, Rolim? Sim, com certeza, a gente tem que ver, porque assim, a dinâmica de curto prazo, como o Giordano colocou, ela já é preocupante, mas no longo prazo, em função da transição demográfica, ela é muito mais séria e a gente tem que agir rápido para evitar que a Previdência crie um problema maior no futuro. Só para concluir com um número, se a gente somar o déficit atuarial do regime geral com o do regime próprio, ou seja, a despesa que se espera ter nos próximos anos, a gente tem 2 vezes a dívida total dos títulos do Tesouro. Ou seja, a maior dívida brasileira não é aquela que o mercado costuma olhar, mas sim a dívida previdenciária. Esse é o grande desafio que a gente tem para a sustentabilidade fiscal do nosso país. Certamente. Vou agradecer, então, muitíssimo ao Giordano Roncone, ao Leonardo Rolim e a parceria aqui com a Consultoria do Orçamento em mais um episódio do Economia Direta. Muito obrigada, uma excelente semana para vocês, um bom dia para quem acompanha a gente aqui ao vivo, bom dia, mas sempre boa tarde, boa noite para quem está com a gente em podcast depois.